Fala galera, estamos aqui para o segundo episódio de No Caminho para Saber, esse quadro em que a gente tenta entender a política a partir de alguns conceitos mais fundamentais e das ideias dessa galera que ajudou a construir o jeito como a gente pensa a política e o poder até os dias de hoje. E hoje a gente vai dar uma olhada em como Aristóteles ajudou a construir a ideia de política. A gente vai também explorar o conceito de poder político e refletir sobre como o poder se relaciona com a legitimidade, com a autoridade e como a política entra nessa história, então, como uma forma de regular o poder de um jeito que ele se organize em torno de um objetivo comum. E para isso, claro, a gente segue usando como base o livro do João Inácio Pires Lucas, em que ele trabalha vários aspectos fundamentais da ciência política. Você já sabe, mas não custa repetir. O link de acesso para o livro você encontra aqui na descrição do episódio. Beleza? Então bora lá! Agora que a gente já fez esse monte de ressalva, do episódio anterior, a gente vai poder ir atrás de uma definição desse negócio chamado política. Aliás, se você não ouviu o episódio anterior, vai ficar um pouco complicado para você ouvir esse, então volta lá e ouve o número 1. Então, para isso, a gente vai voltar lá nos gregos, para pegar a definição mais, vamos dizer assim, embrionária, do que é política. Na teoria política clássica, a gente tem o Aristóteles como uma figura fundamental para a compreensão do conceito de política. Ele escreveu uma obra chamada Política. Eu sei, bastante criativo, mas é aí que ele define a cidade, ou ainda a polis, como esse espaço natural de convivência humana, e a partir disso ele entende que o homem é um ser político, porque a gente só consegue se realizar plenamente quando a gente está em sociedade. Então a política, nesse sentido, deriva de polis, o modo de organizar a vida coletiva e governar a cidade. Ou seja, é uma definição associada ao exercício do poder político, que é entendido como a relação entre os governantes e os governados, ok? Estamos trabalhando com essa definição de política por enquanto. No pensamento do Aristóteles, a política tem como objetivo o bem comum, que é a finalidade suprema da vida coletiva. E isso se realiza por meio de formas corretas de governo, em que o poder, então, é exercido em benefício de todos. E o Aristóteles classificou essas formas de governo de acordo com quem detém o poder e o propósito com que esse poder é exercido. Então a gente vai ter aí 3 formas consideradas corretas, que tem como fim o bem comum, que são a monarquia, que é o governo de um só, a aristocracia, que é o governo de alguns, ou ainda o governo dos melhores, e a polítia, que é o governo de muitos, e seria o equivalente a Constituição. Ela também é chamada de politeia, mas aqui a gente vai chamar de política, que é como está no livro que a gente está trabalhando. E quando essas formas são corrompidas, aí surgem as versões mais sem vergonha, aquela coisa mais, assim, cara de pau mesmo, que é a tirania, quando o monarca governa para si mesmo, a oligarquia, quando um grupinho governa em proveito próprio, e a democracia. Calma, que ela aqui está sendo entendida como demagogia, e é quando o governo dos muitos meio que se degenera e vira uma espécie de manipulação popular. Você percebe que o rolê aqui é bem moralizado, Tem coisa que presta, tem coisa que não presta, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim, enfim. Então com isso a gente vai ver que o Aristóteles, ele enxergava a política como um equilíbrio entre poder e virtude, de um jeito que o exercício legítimo do poder só se sustenta quando ele tem como objetivo o bem comum. A política, nesse sentido, ela acaba sendo inseparável da ética, porque o governante justo é aquele que usa o poder como um instrumento de ordem e de prosperidade, e não como um meio de dominação pessoal, ok? E é daqui que saíram as bases para muitas das reflexões que vieram depois sobre o governo, sobre a legitimidade e também sobre as formas de se fazer política, e tudo isso teve influência tanto nos pensadores clássicos romanos, como também segue influenciando os teóricos modernos.
E agora chegou então a vez da gente definir o que é poder, né? O poder, como um conceito, ele é ainda mais abrangente do que a política. A gente até viu isso no episódio anterior, né? Que o poder está mais presente em tudo que é canto, né? Ele é definido como uma relação social em que uma das partes exerce influência sobre a outra e em que essa influência produz efeitos e resultados. Ok? Então, o poder não é uma coisa ou uma substância, mas sim uma relação dinâmica que depende da interação entre os indivíduos. E ele pode se manifestar em várias esferas diferentes, né? Você vai encontrar o poder no ambiente familiar, no ambiente econômico, cultural e, claro, no ambiente político. E o poder se sustenta sempre na capacidade de agir e de produzir efeitos, ok? Isso aqui é um ponto fundamental. E aí a gente tem 3 interpretações de poder que são bem importantes, né? A primeira é a substancialista, que entende o poder como uma espécie de coisa ou de capital, ou seja, é algo que se possui e que se acumula. A segunda é a institucionalista, que faz um vínculo entre poder e as estruturas e funções de instituições tipo Estado. E a terceira é interacionista, que vê o poder como uma mobilização de recursos para induzir comportamentos. Então aqui o poder existe na medida em que a gente vê relação, influência e resposta. E o poder é mediado por instrumentos, que podem ser armas, leis, dinheiro, conhecimento, prestígio, propriedade, enfim. E esses instrumentos ampliam a capacidade de um ator de influenciar o outro. Esses instrumentos, eles operam em 2 dimensões: possibilidade e efetividade. A possibilidade é o poder potencial, simbólico, perceptível. E a efetividade é o uso dos instrumentos. Uma arma, por exemplo, ela exerce poder mesmo quando não é usada, porque só de você ver uma arma, isso já influencia o jeito que você se comporta. Do mesmo jeito, as leis também funcionam na dimensão da possibilidade, com a ideia de inibir os crimes sem que seja preciso uma aplicação constante da lei. Para resumir, então, o poder é uma força que está presente em todas as relações sociais e ele pode tanto oprimir quanto proteger, do mesmo jeito que pode também reprimir e promover o convívio. O que define o caráter do poder é a forma como ele é usado e a estrutura de legitimidade que serve de sustentação para o exercício desse poder, e tem sempre aí que prestar atenção nessa diferenciação dos instrumentos, né, que eles operam na possibilidade e na efetividade, né? Possibilidade é quando você sabe que os Estados Unidos têm o maior exército do mundo e você não mexe com eles. Efetividade é quando os Estados Unidos invadem o Iraque. E qual é exatamente a relação entre dominação e legitimidade do poder? Porque assim, a consequência mais evidente das relações de poder é a dominação. E a tendência é que essa dominação seja exercida por aqueles que têm acesso aos melhores instrumentos. Só que, para que essa dominação se mantenha, é necessário que ela seja reconhecida pelos dominados, mesmo que não seja aceita. E é nesse reconhecimento que está baseada a legitimidade. E aí a gente pode dar uma olhada aqui em 3 tipos de dominação legítima que foram formuladas pelo Max Weber. A gente tem a dominação racional legal, que é fundamentada nas regras e nas normas impessoais, que são típicas das nossas burocracias modernas. Tem ainda a dominação tradicional, que está apoiada nos costumes e na continuidade histórica, né? Tipo o que rola com as monarquias e as hierarquias familiares. E tem também a dominação carismática, que surge do poder pessoal do líder. Um poder que é sustentado pela devoção e pela crença em suas qualidades excepcionais. Qualquer semelhança com o Lula, qualquer semelhança com o Bolsonaro, não é mera coincidência, né? E cada uma dessas formas de legitimidade corresponde a um jeito particular de relação entre
poder e obediência. E é importante perceber que a dominação não tem a ver necessariamente com a aceitação ou com um consentimento total, mas sim com um reconhecimento da autoridade e dos instrumentos que essa autoridade tem a seu dispor. Quando o dominado deixa de reconhecer o poder do dominante, aí surge a possibilidade da desobediência e da ruptura. Então o poder depende tanto da coerção quanto da percepção social da legitimidade. Para resumir, então, o Estado é o principal instrumento de dominação legítima porque ele reúne as ferramentas necessárias para transformar a possibilidade de poder em efetividade. E Estado aqui é a unidade política de um país, ok? Não é o Estado do Rio, não é o Estado de São Paulo, só para constar, né? Estado aqui é a estrutura que concentra, administra e legitima o poder. A estrutura que transforma as relações de força e de dominação em formas de governo que são estáveis e, muito importante, que são reconhecidas. Beleza? Porque é o Estado que cria as leis, que impõe as sanções quando essas leis não são cumpridas, e também é o Estado que estabelece as regras que tornam previsíveis as relações sociais. E previsíveis em que sentido? Bom, previsíveis no sentido de que eu espero que você não me mate, porque existe uma lei que proíbe isso, e o grau de previsibilidade é mais ou menos ok, né? Porque até hoje, pelo menos, você ainda não me matou. E essa institucionalização do poder é o que torna ele um poder político, né? O domínio deixa de ser simplesmente pessoal ou arbitrário e passa a ser mediado por normas e instituições. Sendo assim, o poder, quando é legitimado, ele se transforma em autoridade. E a autoridade é o alicerce no qual se sustenta a política. Então aqui a gente já pode dizer que a política surge como uma ferramenta que a gente encontrou para controlar e para administrar o poder. As relações de poder, que são instáveis e dinâmicas, elas exigem um sistema de regulação que permita a convivência social. E a política vem então para cumprir esse papel, né? Ela converte a força em autoridade e a dominação em governabilidade. O poder político, nesse sentido, é o poder institucionalizado, amparado por formas legítimas de autoridade legal e institucional. Ele organiza o poder em seu estado bruto e submete esse poder a regras que buscam o bem comum. E essa transição marca o nascimento da política como uma estrutura estável de governo. Historicamente, a teoria política clássica viu o poder político como um instrumento moral e coletivo que aparecia sempre voltado à realização do bem comum. Mas, a partir do século XVI, com alguns pensadores tipo Maquiavel, essa visão começou a mudar e a política passou a ser pensada de um jeito mais realista, né? Levando em conta os conflitos, as paixões e as disputas que são próprias da vida social. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto vamos ficar com essa definição bobinha aqui mesmo, tá? Vamos com calma. E a gente também não pode esquecer que as transformações provocadas pela urbanização, pela industrialização e também pelo surgimento do capitalismo, tudo isso acabou exigindo jeitos novos de compreender o poder e a governança. E a gente pode destacar dois eventos históricos que consolidaram essa virada, né? A independência dos Estados Unidos, lá em 1776, e a Revolução Francesa em 1789. Esses dois momentos redefiniram o papel do Estado e introduziram a ideia de soberania popular, ou seja, o poder como a expressão da vontade coletiva. Então a política moderna deixou de ser apenas o governo dos poucos e se tornou um processo institucional e democrático. E o poder político, reorganizado dentro dessas bases novas, ele passou a se legitimar não só pela tradição ou pela virtude, mas também pela participação e pelo consentimento dos cidadãos. Guarda isso que a gente vai ver mais pra frente. Guarda com cuidado, beleza? Então, com isso a gente conclui que a política e o poder são conceitos que andam meio grudados um no outro, né? Mas, apesar disso, eles não são equivalentes, ok? Eles não são
equivalentes. O poder é uma condição permanente da vida social. Ele existe em todas as interações, em todas as formas de influência e de controle. Já a política, ela é a forma organizada, legítima de administrar esse poder. É uma forma que cria mecanismos que permitem a convivência, a justiça, a estabilidade. Para resumir, o poder é como se ele fosse o conteúdo, né? É a força que movimenta as relações humanas. E a política é a forma, ou seja, é o modo de canalizar essa força para permitir que o poder seja administrado. A política, então, transforma o poder em autoridade reconhecida e submete o poder às leis e às instituições para que ele seja previsível e legítimo. Assim, a política é, ao mesmo tempo, um produto e uma força reguladora do poder. Sem poder, não existe política. E sem política, o poder fica propenso à arbitrariedade. E é importante a gente compreender que essa relação é o ponto de partida para todo o estudo da ciência política. Ao longo da história, desde o Aristóteles até os teóricos modernos, a política foi o instrumento criado para conter os excessos do poder e proteger a vida em sociedade com base na legitimidade, na autoridade e no bem comum. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Eu quero agradecer também a Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere na descrição aqui o Instagram dele, se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, desde que seja para dar uma nota boa, né? Se for para dar nota ruim, não precisa. Segue, se ainda não seguiu. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.